Oi, turma. Do livro Edificando Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira André de Souza Costa. No oitavo texto, A Proteção da Infância sob a Perspectiva Conservadora, da Maris Alves. Na segunda parte deste texto, as raízes judaico-cristãs para a proteção da infância e suas influências na Constituição Federal de 1988. As raízes judaico-cristãs desempenharam um papel fundamental na formação do pensamento social ocidental, especialmente na maneira como a sociedade compreende a infância, a família e a educação moral. Essas tradições religiosas estabeleceram princípios éticos que moldaram a legislação moderna, influenciando diretamente conceitos e normas de proteção à infância. A infância como território sagrado, o conceito de infância inocente na tradição judaico-cristã. A tradição judaico-cristã sempre considerou a infância como uma fase da vida marcada pela pureza, pela dependência e pela necessidade de proteção. O conceito de infância inocente está profundamente enraizado nas escrituras e em séculos de reflexão moral e religiosa, sustentando a ideia de que a criança deve ser preservada de influências negativas até que esteja suficientemente madura para discernir o bem e o mal. Esse entendimento moldou não apenas a cultura ocidental, mas também a estruturação de leis e de políticas públicas voltadas à proteção dos mais jovens. No contexto bíblico, diversas passagens destacam a importância da infância como etapa formativa e espiritualmente sensível. Jesus, ao afirmar que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Eleva a criança à condição de exemplo de pureza e humildade, digna de ser protegida e valorizada. Essa referência não apenas enaltece a criança, mas estabelece um parâmetro espiritual e moral. A infância é símbolo de integridade, simplicidade e abertura ao bem. A tradição judaica, por sua vez, reforça essa noção ao atribuir aos pais a responsabilidade pela transmissão diligente dos ensinamentos divinos. Como está escrito, ensinarás diligentemente a seus filhos e delas falarás ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:7. A ideia de inocência infantil está associada à responsabilidade dos adultos de preservar essa condição até que a criança possa, de forma consciente, assumir seus próprios valores e compromissos morais. Sob a ótica conservadora, esse conceito de infância inocente é um pilar para a elaboração de políticas públicas e para o desenho de marcos legais que limitem o acesso precoce a conteúdos considerados inapropriados pelas crianças. A preservação da inocência é vista como um dever da família, da sociedade e do Estado, tendo em vista que a perda prematura dessa condição pode comprometer seriamente o desenvolvimento emocional, moral e espiritual dos pequenos. Infelizmente, a cultura contemporânea tem progressivamente relativizado esse conceito, promovendo uma erotização precoce das crianças, a exposição descontrolada à violência midiática, à linguagem vulgar e a temas complexos que ultrapassam a maturidade infantil. A indústria do entretenimento, a publicidade e até mesmo setores da educação têm introduzido mensagens e práticas que desafiam frontalmente o direito das crianças à inocência. Essa invasão precoce em seus universos compromete a sua saúde mental e distorce sua percepção da realidade e dos próprios limites morais. Dados recentes do European Child Protection Observatory 2023, e me desculpa o inglês que eu não entendo nada, revelam que a exposição precoce a conteúdos de natureza sexual e ideológica tem gerado um aumento significativo de distúrbios emocionais em crianças, incluindo ansiedade, depressão e problemas de comportamento. Políticas implementadas em países como Hungria e Polônia, que restringem a veiculação desses conteúdos em ambientes escolares, têm demonstrado resultados positivos na saúde emocional infantil, reforçando a importância de preservar a infância como uma etapa livre de pressões indevidas.
O pensamento conservador defende, portanto, que a infância deve ser compreendida como um território moralmente protegido no qual a formação ética e espiritual deve ocorrer com delicadeza e respeito à maturidade da criança. Esse posicionamento não é apenas ideológico, mas ético e humanitário. Crianças não são adultos em miniatura, e tratá-las como tal, seja através da exposição precoce à erotização, seja pela responsabilização moral antecipada, é uma forma de violência simbólica que atenta contra sua dignidade e integridade. Proteger a infância significa, portanto, proteger a própria base da sociedade. A inocência não é ignorância, é pureza, é abertura ao bem, é sensibilidade espiritual. Preservar essa fase da vida é preservar as condições necessárias para o florescimento de adultos equilibrados, éticos e comprometidos com o bem comum. O conservadorismo, ao reafirmar o valor da infância inocente, assume uma postura de resistência cultural diante das forças que pretendem dissolver os referenciais morais herdados da tradição. E ao fazer isso, não apenas protege as crianças, protege também o futuro da civilização. Ora, gente, seguinte, eu fui professora há 32 anos, oficial, fora o tempo que eu lecionei ainda adolescente. Eu comecei muito cedo, comecei com 14 anos numa escolinha de fundo de quintal. Aquelas escolinhas de bairro que não são registradas, né? Que a dona já era uma pedagoga também, próximo de se aposentar. Ela abriu uma escolinha e tinha lá 40 crianças na época, cada qual numa idade diferente da outra. E eu comecei assim, comecei sendo ajudante, depois a proprietária da escolinha gostava da minha posição, do meu jeito de dar aula, e a disciplina que eu impunha aos alunos, né, crianças de 5, 6, até 4 anos às vezes aparecia também, e não tinha nada separado não, jardim 1, 2, pré, era tudo junto e misturado. Para cada qual eu dava lição conforme era necessário, e a disciplina era a mesma para todos. Nesse ambiente de 40 crianças, ainda que pequenininho, eu conquistei assim nos pais a confiança, né? Uma garota de 14 anos cuidando de 40 crianças, diferentes níveis, e eu conquistei aquela confiança dos pais porque simplesmente eu tinha uma postura, né, disciplinada, e que o ambiente era um ambiente gostoso, um ambiente infantil, mas respeitoso, onde cada qual sabia ali o que tinha que fazer. Não era porque era criança que viviam em parquinho, brincando, nada disso. Então, assim, desde quando eu comecei, que a palavra-chave numa sala de aula é disciplina. Sempre. Eu não conheço uma outra forma de iniciar os estudos, seja ele no infantil, no fundamental, no ensino médio, na faculdade. Eu não conheço uma outra forma que não seja primeiro disciplina. Para você estudar, você precisa de disciplina. E a disciplina parte junto com valores, princípios e valores. Os princípios e valores, eles precisam vir das famílias. Como eu falei ainda no último estudo. Às vezes a família não tem nem disciplina, nem um desenvolvimento moral, não tem uma base de princípios, e a criança chega na escola da mesma forma, refletindo o que ela tem na família. Aí, se a escola tem a disciplina, essa criança vai ter que se moldar ao ritmo da escola. Se a criança chega na escola e vê que o ritmo da escola é igual, parecido com o da casa dela, e ela já não tem isso lá, ela vai desenvolver cada vez mais para o mal, pela falta dos princípios e valores. Ela vai sempre pender para o lado ruim. Então a gente encontra na escola hoje o fator principal que faz com que a escola não caminhe como deveria, a falta da disciplina. A disciplina é cada qual exercer a sua responsabilidade. O professor está ali para dar aula. Ponto. Qual é a aula que ele tem que dar? As disciplinas com as quais ele se desenvolveu na sua academia. É história, é português, é matemática, é química, física, beleza. É isso que o professor tem que colocar na cabeça. Ele vai na escola para dar a aula da disciplina dele. Dentro de uma escola onde o diretor, coordenador, funcionários e os próprios professores recebem uma disciplina.
Por que o professor não quer uma escola cívico-militar? Porque o próprio professor não quer uma disciplina. Ele não aceita a disciplina, ele acha que é autoritarismo, que nós vamos voltar à época da ditadura. Eu estudei numa escola que já estava desativado, mas tinha umas caixinhas de som em cada sala de aula. Essas caixinhas de som eram ligadas na sala do diretor. E o professor dava aula naquela época, na década de 60, 70, com aquelas caixinhas de som na sua sala de aula. O diretor, quando queria, ele ligava na sala 1 e ouvia a aula do professor. Se o professor estivesse falando algo do governo, né, mal ou bem do governo, o professor era retirado da sala de aula e se colocava um militar no lugar dele. Esse professor ia ser contestado, ia ser requerido, saber por que ele estava ali fazendo uma propaganda para outro tipo de governo. E não era uma coisa assim contra o governo apenas atual, mas era contra a fala de movimentos, porque ali já estava começando movimentos contra governos através da sala de aula. É correto isso? A gente sabe que não. Se o cara estivesse lá falando de matemática, falando de português, falando até mesmo da própria história, o contexto histórico, mas sem ligar isso à situação atual e sem querer utilizar os alunos como uma massa de manobra para movimentos futuros, estava tudo ok. Mas o que as pessoas entendem sobre isso? Ditadura, porque na época o professor era torturado, porque na época o professor era morto. Gente, pode até ter havido excessos e eu não duvido, porque o excesso sempre houve na nossa história, seja de partido A, B ou C, ou seja até a época das cavernas. Então, excesso sempre teve, para todos os lados sempre teve. Não importa se é da direita, se é da esquerda, se é do meio, se é da frente, se é de trás, se é de cima, se é de baixo, extremos sempre teve. As pessoas extremistas são perigosas, são desequilibradas. Eu sou da direita e conheço uma série de pessoas que são da direita e que falam coisas assim descabidas. Eu não sei se fala da boca para fora ou se fala com sentimento, mas falam nada com nada. E eu escuto, entra por aqui e sai por aqui. Porque na minha razão, eu procuro o meio termo. Eu não sou extremista, eu sou da direita, contém dentro de mim os valores da direita, e não porque eu me tornei da direita, eu sou conservadora, sempre fui. Como eu falei, eu comecei com uma sala de aula com 40 alunos, com 14 anos, e eu já era de uma atitude conservadora. Criança é criança e ponto. Eu vou trabalhar com criança aquilo que faz parte do mundo infantil. Eu vou trabalhar com adolescente aquilo que faz parte do mundo do adolescente, mas com respeito, com disciplina. Eu não posso chegar numa sala de adolescente como eu tive isso, e isso me frustrou muito na época. Eu tive um professor de literatura, professor Paulo, eu não lembro o sobrenome dele. O professor Paulo era o professor de literatura, gente. Eu odiava ler, odiava. Pensa uma pessoa assim que não gostava de chegar perto de livro, uma professora que não gosta de livro. E aí o professor, ele fazia a gente consumir livros, ele fazia a gente querer ler, ele fazia a gente ter gosto pela leitura. Ele contava aquele livro, O Cortiço, era o ó para ler aquilo, era horrível para ler aquilo. E eu já estava fazendo magistério, já tinha na época acho que uns 16, 17 anos, e ele falou, vocês vão ler esse livro com um olhar crítico, social, não é para ficar, porque lá tinha muita coisa assim, voltada para o sexo, tal. Ele falou, eu sei que na idade de vocês vão acabar se apegando muito a esses temas, tal, mas eu não vou ficar debatendo esses temas na sala de aula, isso não cabe a mim. Mas dentro da literatura, que nós já estudamos barroco, que nós vimos isso, que nós vimos aquilo, não sei o quê, eu quero saber o contexto desse livro, em que momento da história ele está e o que ele reflete hoje na nossa sociedade. Então, assim, ele tinha um parâmetro de ideia, ele tinha algo planejado, bem estruturado, dentro da disciplina, que fazia a gente querer muito estudar aquilo. Aí, terminei aquele ano com o professor Paulo. Eu vivia pegando ele pelo corredor, debatendo com ele sobre os personagens. Falava, tal personagem eu não gostei não, ô, professor. Tal personagem, ele é legal, né? Podia ter continuação do livro. Então, assim,
A gente conversava sobre o livro. A gente não ficava buscando dentro do livro um comportamento para que a gente adquirisse aquele comportamento. Não era algo militante, era algo pontual. Dentro daquilo que ele queria para a gente andava de acordo com o seu objetivo e desenvolvia aquilo. Quando foi no ano seguinte, veio uma outra professora no lugar dele, de literatura. Aquela mulher, para mim, foi aberração. Foi a primeira vez que eu me senti enojada de querer ser professora, porque eu estava fazendo magistério ainda. Eu falei, gente, eu vou encontrar pessoas assim no meio do meu caminho, porque até então meus professores eu idolatrava, eram meus mestres, pessoas que eu tinha muito respeito. Nossa, alguma coisa aconteceu na casa da minha vizinha aqui. Eu tinha com os meus professores aquela referência do que eu gostaria de ser, né? E aí vem essa mulher. Aí tinha uma mesa de madeira enorme na sala de aula, uma madeira maciça, era uma escola particular lá na Penha, no centro de São Paulo, ali na Zona Leste. Aí os alunos observavam o comportamento dela quando ela chegava, ela sentava em cima daquela mesa de madeira, ela abria as pernas dela, era uma sala que tinha no máximo ali umas 25 moças, a gente só tinha mulher na sala de aula, mas ainda assim, ela sentava ali em cima daquela mesa, abria as pernas dela, colocava os braços dela para trás assim, se apoiava atrás, né? Ficava bem à vontade em cima da mesa. E aí ela começava, bom dia, gente, tudo bem com vocês? Nossa, e geralmente a gente tinha aula com ela de segunda-feira. Aí ela já chegava contando como é que foi o final de semana dela, ou seja, ela fazia uma terapia ali e a gente pagava a mensalidade para ouvir as histórias pessoais dela. Aí ela passava parte da aula falando como é que foi o final de semana dela. Esse final de semana eu namorei, beijei muito na boca. E vocês beijaram bastante? E eu já tava, na época eu tava começando a namorar com meu marido. Tava começando a namorar. E eu namorava escondido, né? Então todo mundo contava seus casos tal, e eu ficava quieta ali só escutando. Talvez se eu pudesse falar sobre o meu namoro, eu seria mais uma a falar. Mas como era namoro escondido, então eu não falava nada. Só ficava escutando, cada uma falando o que saiu, o que curtiu, o que fez e aconteceu, e a aula rolava. Quando já estava na metade da aula para terminar, ela falava assim, gente, aonde foi mesmo que nós paramos? A vida dela era um livro, só um livro. Ela não mandava a gente ler mais nada. Era aquele livro que era a base. Ela mandou a gente comprar um livro no começo do ano e era aquele livro. Página 1, 2, 3, 4, 5 e a gente ficava só naquele livro. Onde foi que a gente parou mesmo? Ah, é verdade. Nossa, mas esse capítulo aqui, ele é muito chato. Quer saber de uma coisa? Eu pedi para vocês lerem isso aqui, mas eu tenho quase certeza que ninguém leu, né? Então vamos pular esse daqui? Vamos para o outro capítulo. Peraí. Outro capítulo deve ser melhor. Ah, tá. Esse capítulo aqui. Ah, esse aqui vocês vão adorar. Ou seja, ela não dava nem conta daquilo que ela mandava a gente fazer. E sempre inventava uma história para a gente não escutar nenhum tipo de explicação sobre o livro que ela mandou a gente comprar. Quando ela não tinha uma atitude dessa, ela tinha outro tipo de atitude. Era feriado. Ela chegava na sala de aula e falava, gente, hoje morreu Carlos Drummond. Carlos Drummond morreu há não sei quantos anos atrás, mas hoje é o dia que ele estaria fazendo não sei quantos anos. Então hoje, em razão do Carlos Drummond, a gente não vai ter aula de literatura. Nós vamos ter um dia de luto por Carlos Drummond. Ou seja, aquele dia ela não dava aula. Aí adivinha o que ela ficava fazendo nos 45 minutos de aula? Falando sobre sexo. E qual é a menina de 15, 16, 17, 18 anos que não quer falar sobre essas coisas? Porque até mesmo muitas não tinham isso dentro de casa. Aí a professora está falando sobre isso, ela está me dando a oportunidade de falar as minhas dúvidas sobre isso. E aí elas ficavam ali. Muitas das vezes juntavam umas 8, 10 meninas em volta da mesa dela, ela sentada em cima da mesa com aquela postura nada legal, que eu, pelo menos particularmente, acho que não é legal. Sentava ali, as meninas juntavam as carteiras, aquelas carteiras universitárias, juntavam em volta da mesa dela, ficavam ali. As outras podem ficar à vontade para resolver os seus problemas de matemática, se tiver algum trabalho para fazer, vocês podem fazer na minha aula, porque hoje é dia de luto por conta de algum autor que morreu. Então, assim, ali eu vi naquela professora, a primeira professora, eu não lembro nem o nome dela, para vocês terem uma ideia, e o Paulo eu só não lembro o sobrenome dele, mas o Paulo me marcou demais, duas posturas de professores, um disciplinado,
com parâmetros, com projetos, com planejamento, e a outra completamente perdida e ganhando dinheiro às custas dos trouxas, que a gente pagava mensalidade de escola, né? Já estavam com um passo para ir para a faculdade e perdendo aula de literatura com uma anta dessa dizendo que era professora. E ali eu vi que existia algo diferente no posicionamento de professor. E nesse posicionamento, por trás deles, existia também uma política. E não foi ali que eu determinei que eu seria da direita ou da esquerda. Eu já era aos 14 anos, porque direita corresponde a valores, direita corresponde a princípios. Dentro da direita tem pessoas que não são de princípios e valores? Lógico, extremistas, infiltrados, todo lugar tem. Mas grande parte da direita é de princípio e valor. A Damares, eu sou apaixonada por ela. Essa mulher, desde o dia que ela apareceu na televisão, nas mídias, essa mulher só briga. E ela não briga por mim e por você, ela briga pelas crianças. Ela briga justamente para que as crianças tenham o direito de serem respeitadas no seu tempo, no seu modo de pensar, na sua maneira de ser. Eu chegava numa sala de aula, quando eu tinha que apresentar dentro do nosso currículo, tá lá, e na área de ciências, você tem que trabalhar com criança reprodução. Você tem que trabalhar com criança gestação. Então, você tem que falar desde o primeiro mês, desde o primeiro dia da concepção até o 9º mês da gravidez, você tem que falar de aborto, você tem que falar de doença sexualmente transmissível, tá no currículo. E até aí, eu creio que faz parte mesmo do aprendizado da criança. É correto você ensinar isso para a criança, mas tá lá que você pode ensinar desde o infantil, desde criança de 5 anos de idade, tá no nosso parâmetro curricular nacional. É assinado por especialistas que nunca entraram numa sala de aula. É incrível como a escola é feita, né? Como é que é escolhido os temas a serem desenvolvidos por criança? Por pessoas que nunca pisaram numa sala de aula, não sabem o que é uma sala de aula. Mas tudo bem. Então tá lá, que desde os 5 anos você pode ensinar isso para criança. Eu vou ensinar para criança sexo, reprodução aos 5 anos de idade, com qual objetivo? Se a criança tá lá no mundo infantil cantando a galinha pintadinha, se ela tá cantando atirei o pau no gato, eu vou chegar nela e vou falar sobre reprodução por quê? Agora, se dentro de uma sala de aula, como aconteceu comigo, e aí é que tá, eu só acredito vendo, né? Sou muito São Tomé. Comigo aconteceu. Na primeira série, que na época não era nem primeiro ano, há muitos anos atrás, na primeira série, eu mandei fazer um trabalho com figura geométrica e um aluno desenhou um motel para mim. Eu falei para ele, mas por que você desenhou um motel? Aí ele falou, porque meu pai e minha mãe me levaram nesse lugar. Eu falei, como assim? Teu pai e tua mãe foram pro motel e levaram você? Ele falou, é. Enquanto eles foram pra cama, eles me mandaram ficar num lugar e deixaram eu assistindo televisão e comendo lanche. Aí eu falei, aí é que tá, né? Agora veio o problema da família. Falei, você contou isso pra alguém? Ele falou, já contei pra todos os meninos aqui. E eles falaram que isso nunca aconteceu com eles. Eu falei, meu Deus, a sala já tá falando sobre isso? Ele falou, tá, professor, na hora do recreio a gente conversou. Mas ninguém passou por isso não, só eu. Olha a inocência da criança. Chamei os pais. Vem cá, vocês fizeram isso? É, porque em casa é uma casa pequena, a gente dorme todo mundo junto, não sei o quê, mas ele ficou no outro quarto, ele não viu nada. Agora em casa, às vezes, ele vê, professor, porque a gente pensa que ele tá dormindo, aí a gente vai namorar e ele acorda. Falei, meu pai do céu, o negócio tá indo muito além daquilo que eu pensava. Aí eu falei, não, eu vou ter que trabalhar isso, né? Aí eu peguei os parâmetros curriculares nacionais, peguei as leis que liberam esse tipo de assunto na sala de aula, de tema, porque é polêmico, querendo ou não. Fiz uma reunião de pais, conversei com os pais, falei, olha, aqui na sala de aula aconteceu do aluno começar a falar sobre sexo com outras crianças. Vocês assinam para mim, fiz um documento, vocês assinam para mim que vocês estão liberando, que vocês estão me permitindo falar sobre reprodução, sobre doença, sobre gestação, sobre aborto, de uma maneira lúdica. Eu não vou falar de uma maneira aprofundada. Eu vou falar de uma maneira lúdica. Aí eu pesquisei e tinha aquele filme Dumbo. O Dumbo tem um determinado momento
que aparece uma cegonha entregando bebês. E aí eu falei, eu vou aproveitar o Dumbo e vou falar se eles acreditam em cegonha, como é que tá, né, a maturidade dessas crianças. E para minha surpresa, os pais assinaram, permitindo, né, eu tinha a permissão deles, a autorização dos pais. E tem aqueles pais que nunca aparecem na reunião, beleza. Aqueles que não aparecem, lamento, a maioria assinou que sim e eu fui trabalhar o conteúdo. E aí eu dei o Dumbo, e aí naquela parte onde fala de cegonha, para minha surpresa, a maioria das crianças não acreditava em cegonha, a maioria das crianças acreditava no sexo. Aí eu falei, putz, eles têm 7 anos de idade e eles sabem, então eles têm a maturidade para pegar o conhecimento. Aí foi onde eu aprofundei um pouco mais. Aí eu peguei os livros de ciência, tirei a foto do aparelho reprodutor masculino, feminino, mostrei como que é a concepção através de um vídeo, né? Não o ato em si, mas a concepção, a parte de células, aquela coisa toda. Mostrei aquilo e aí falei para eles a questão do aborto, que a gente não pode abortar, porque já é uma vida a partir da concepção. Falei, né? Muito do que se foi trabalhado foi falado, mas baseado em texto sério e sempre tentando ter uma linguagem dentro da ciência e do lúdico, para a idade, para a faixa de idade deles. Sem essa de falar que é normal, que é fácil, que é bom, que é isso, que é aquilo, porque eu não tô ali para isso. Eu não tô para julgar a situação, eu tô ali para definir, para dar os conceitos, né? E aí foi o que eu fiz. Na próxima semana, trabalhado esse tema, aparece uma mãe na escola. Aí apareceu para reclamar porque eu estava falando sobre determinado assunto. Falei para ela, a senhora esteve na reunião? Ela, não, foi a primeira reunião que eu faltei. Aí eu fui olhar no meu diário, que eu anotava tudo, e não era a primeira reunião que ela faltava. Essa mãe nunca apareceu em reunião, ela nem me conhecia. Ela perdeu total o direito da reclamação dela a partir do momento que ela não era uma mãe presente. E para piorar a situação dela, e piorou, eu sou vizinha de uma irmã dessa mulher. E a vizinha tocava música funk, coisas assim de lixo mesmo, um consumismo de lixo. E a filha dessa vizinha era uma criança pequena, era uma criança de 6, 7 anos. E eu escutava pelo muro a criança cantar, decorado as letras dessas músicas lixo. Essa mãe começou a querer me processar e tal. Eu falei, olha, sem problema nenhum. Você pode me processar, eu tenho as mães do meu lado, a declaração de autorização de cada uma. Trabalhei seriamente, não fiz nenhum tipo de condução para que as crianças chegassem a esse tema. Ao contrário, eu analisei cada criança, cada situação. Vi que as crianças estavam maduras para receber determinado tipo de conhecimento. E assim, o meu processo pode voltar contra a senhora, porque a senhora tem uma irmã que tem uma criança que fala, que canta música funk. E aí eu também posso, né? Quando você processa, é uma via de mão dupla. Você pode processar uma pessoa, claro que pode. Você tendo provas e tudo mais, você pode. Só que você tem que estar ciente que esse processo pode voltar para você. É sempre assim que funciona. Agora, recentemente mesmo, teve uma mulher não, né? Diz que é mulher. Ela foi processar um estudante porque o estudante falou que ela não é mulher. Aí ela se lascou porque voltou para ela o processo e ela vai ter que pagar a indenização pro cara por causa de calúnia e tudo mais. Enfim, todos os processos são assim, via de mão dupla. Então o professor não precisa ter medo de falar de determinado assunto quando ele analisa, quando ele movimenta os pais, quando ele pede permissão, autorização, aí ele pode trabalhar de uma maneira sistemática, com planejamento, com propósito. Agora, o professor chegar numa sala de aula e começar, como é que foi seu final de semana? Ah, você transou, você fez, você aconteceu, pô, é bom, é ruim. Já veio uma cartilha da esquerda ensinando posições para criança de 11 anos. Opa, aí não, né? Então, eu tenho visto assim vários vídeos da extrema direita dizendo assim que filmes da Disney são todos filmes que levam a gente para um pensamento negativo, suicida, para pensamentos tóxicos. Eu falo, pô, isso aí é extrema, porque eu trabalhei a Disney a vida inteira com criança. São os melhores filmes que tem para trabalhar com criança, são os filmes da Disney. Eu discordo. Enquanto professora, mão na massa, eu não estou falando da boca para fora. E nem estou aqui para fazer propaganda da Disney, que a Disney nem sabe da minha existência.
A questão é como utilizar, né? Ah, a Pequena Sereia não tinha mãe. Ai, o Dumbo ficou sem mãe. É tudo história triste. O Pinóquio mentiu, foi levado por uns homens do mal. Então, assim, tem um monte de coisa negativa que a direita extremista enxerga nesses desenhos. E que um bom professor, não que eu seja maravilhosa, mas um bom professor pode pegar o desenho e utilizar ele para uma reflexão com as crianças, inclusive de comportamento. Né? O Pinóquio, ele é pego por homens que levam ele para a cidade onde só tem crianças amarradas, presas, judiadas, que hoje eles estão associando a história do Pinóquio com Epstein, né? Calma, não é tudo isso. Né? Não é tudo isso. Você pode levar a história para esse lado, como você pode levar para uma história do tipo assim: não aceite nada de estranho na mão. Não pegue um pirulito, uma bala de estranho. Não converse com estranho. Ponto. Entendem? Então, tudo tem que estar dentro de um contexto, tudo tem que estar dentro de um programa. Você tem que pensar muito do que vai falar numa sala de aula. Você tem que pensar demais na responsabilidade que é ser professor. Você não pode conduzir vidas, mas você pode despertar vidas. É diferente, né? Então, assim, eu vejo que a Damares tem um trabalho danado em relação a isso. Que ela quer que as pessoas, cada qual, assuma a sua responsabilidade. E ela não fala de forma nenhuma algo pessoal, que seja a vontade dela. Ela sempre utiliza as duas coisas. Ela utiliza as palavras de Jesus, né, o lado moral religioso, que não é a igreja, o espiritismo, ou seja lá o que for, como que eu posso falar, o segmento religioso que for. Ela não está impondo religião nenhuma. Ela fala da base religiosa, ela fala da moral de Jesus. Então ela utiliza essas duas bases. A moral de Jesus, que é o código de conduta que nós temos, que é o melhor e o mais perfeito, mais perto da perfeição que nós temos, é a conduta de ética, de moral de Jesus. Então ela utiliza esse documento e ela utiliza o documento de lei, da lei humana. Então ela pega a Constituição e fala, dentro da Constituição tá isso, olha, dentro da Constituição tá aquilo. E por que as pessoas não estão seguindo? Quem não segue essa primeira premissa, tá faltando moral. Quem não segue essa outra premissa, tá faltando os princípios. Então nós precisamos ter dentro de nós moral, princípio, para construir uma ética. E dentro dessa ética, cada qual assumir o seu BO, assumir a sua responsabilidade. Pronto, gente, a sociedade vive em paz, onde cada um zela por si e não queira dominar o outro. Eu estava vendo um vídeo hoje perfeito, o cara falou assim, tintim por tintim, do que acontece. Para poder dominar o Brasil, ninguém está utilizando arma, já repararam? Ninguém pegou numa arma. Ninguém, nem da direita nem da esquerda. Todos os dois lados estão usando argumentos, todos os dois estão usando narrativas. De um lado, conspiração, né, universal, das coisas que podem acontecer no mundo. Do outro, é que você é isso, que você é aquilo, que querem fazer com você isso, que querem fazer com você aquilo. Palavras estão dominando o mundo, não é arma. As nossas guerras não são guerras físicas. As nossas guerras são internas, no nosso íntimo. É um momento de transformação. Transformação do ser humano, não é uma transformação física. Não é reformar sua casa, sua rua. Você pode ver que os políticos não estão brigando ultimamente porque eles querem aprovar determinado tipo de coisa ou não. Eles estão brigando por moral, por questões morais. Nós não estamos mais vivendo uma guerra física, nós estamos vivendo uma guerra moral. Então, da onde que começa tudo isso? Onde que eu posso mudar tudo isso para melhor? Na infância. Então, qual é o lugar que eu vou atacar para que as coisas realmente não fiquem bem? Na criança. Eu vou atacar na infância. Eu vou colocar na Netflix filmes de homossexuais. Nada contra. Mas se o cara é adulto e sabe o que ele quer, beleza. Mas uma criança ainda não sabe o que quer. E se foi incutida na cabeça dela, lógico que ela vai comprar. Todo peixe que você vender para uma criança, ela compra. Se você falar para ela que jiló é gostoso, ela vai comer. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui.
Aguento não, gente. Tá aqui, tá pedindo atenção. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir bem os olhos mediante a tudo que está acontecendo em volta e dar à criança a proteção. Porque entre os adultos a guerra está praticamente igual, né? Um grita de lá, outro grita de cá, um fala de lá, outro fala de cá, narrativa se constrói de lá, narrativa se constrói de cá. Mas aonde é então que eu posso influenciar para me ganhar essa guerra? Eu vou fazer a cabeça daqueles que ainda não conseguem discernir, aqueles que ainda não conseguem escolher. E quem são? Os mais frágeis. Quem são os frágeis? As crianças. O lado infantil deles, o lado inocente deles. Então, tomem muito cuidado com seus filhos, tomem muito cuidado com as escolas que vocês colocam seus filhos. Aqueles que estão me ouvindo, que são professores, que estão na educação, tomem cuidado com a responsabilidade que vocês têm. Nós não podemos ser manipulados, nós não podemos manipular. O que nós precisamos é que cada um assuma a sua responsabilidade, cada um se desenvolva por si. Nós devemos sim desenvolver dentro de nós os princípios e os valores. Aí sim, a gente sabe que é o caminho correto e que o sucesso vai bater na nossa porta. Que ninguém vai fazer a nossa cabeça, que nós não vamos ser manipulados, que nós vamos ser livres, um povo que estuda, um povo que tem discernimento, um povo que tem maturidade, um povo que sabe de fato fazer as suas escolhas, ter o discernimento diante delas, é um povo livre. Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ver direitinho quem é quem.